Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Para que nós possamos entender o que estava havendo, precisamos explicar a respeito das pessoas que chegaram. Os sacerdotes tinham muita influência e, na maioria das vezes, eram parentes do sumo sacerdote. O capitão da guarda era o líder dos soldados responsáveis pela segurança do templo, e os saduceus faziam parte de uma seita religiosa judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, o fato de João e Pedro estarem falando ao povo a respeito da ressurreição de Jesus irritou os saduceus sobremaneira, na medida em que aquelas palavras estavam colocando em xeque a autoridade religiosa deles, e como tinham muito poder sobre as coisas do templo, os dois acabaram presos. Estamos contando esse episódio para mostrar o que pode acontecer conosco quando decidimos correr determinados riscos. Pedro e João sabiam muito bem disso, pois com aquelas palavras estavam afrontando pessoas que pertenciam a um dos grupos responsáveis pelo planejamento e morte de Jesus Cristo. Porém, isso não os estava incomodando, pois o importante era levar as boas novas ao povo. E é sobre os riscos que decidimos correr com nossas decisões que gostaríamos de falar. Em primeiro lugar, é preciso que coloquemos que muita gente não consegue perceber que determinadas decisões que tomamos nos impõem riscos muito grandes. Quando uma pessoa casada decide levar uma vida não condizente com a sua condição, está assumindo o risco de destruir o seu casamento. Quando alguém resolve usar qualquer droga, mesmo de brincadeira, está assumindo o risco de se tornar um dependente químico. O que ocorre na maioria das vezes é que as pessoas não conseguem ter a visão do todo nessas situações e não pensam no risco que estão assumindo. Ou seja, o marido infiel entende que a situação está sob o seu controle e que ninguém vai descobrir. E aquele que usa droga tem certeza absoluta que ele é o senhor da situação e pode brincar de usar o tempo que quiser, pois no momento que desejar, não usará mais. Infelizmente, a notícia ruim é que a esposa pode descobrir e mais um casamento chegar ao fim e o brincalhão poder se tornar um viciado e desgraçar a sua vida. A intenção principal desse vídeo é dar um alerta para que não venhamos a assumir riscos desnecessários, isto é, a vida já é tão complicada, já estamos sujeitos a tanta coisa que foge ao nosso controle, para que então assumir aqueles riscos onde não existe a menor necessidade. A grande verdade é que o ser humano acha que as consequências de decisões irresponsáveis só acontecem com o vizinho, com o outro, com ele não.